Olá, criançada! Sou eu de novo, vovô Gazinho. Olá, Juju. Olá, vovô Gazinho. Olá, criançada. Juju, você gosta de ser criança? Eu gosto muito, sabe, vovô Gazinho? Há muitas crianças que sofrem. Não têm o que comer, não podem brincar, têm que trabalhar, moram nas ruas. E pior, há pais que maltratam, batem, não dão amor às crianças. É muito triste. Essa é a grande realidade vivida pela maioria das nossas crianças hoje. Mas Deus ama quem cuida das nossas crianças. É verdade, vovô Gazinho. Eu aprendi na EBD, Escola Bíblica Dominical, que Jesus nos ama muito. E quando esteve aqui na terra, ele disse: deixar vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus 19:14. Jesus ama nossas crianças, Juju. E na Bíblia há uma história muito linda, que fala que a primeira criança que ouviu a voz de Deus. Você sabe qual foi essa criança, Juju? Sei sim, vovô Gazinho. O nome dele é Samuel. Eu aprendi na EBD com a tia Karen. É muito bom irmos à igreja. Lá aprendemos muito, vovô Gazinho. Isso mesmo, Juju. Samuel foi a primeira criança que falou com Deus. Mas é a mais importante. Samuel obedeceu a voz de Deus. Vovô Gazinho, a tia Karen vai contar a história de Samuel. Vamos ouvir? Vamos sim, Juju. Vamos ouvir a tia Karen, Juju. Vamos sim, vovô Gazinho. Tia Karen! Tia Karen! Tia Karen! Olá, vovô Gazinho. Olá, tia Karen. Juju. Olá, tia Karen. Muito bem. Como vocês disseram, as histórias são muito importantes e todas elas nós conhecemos a partir da Bíblia. A Bíblia nos ensina tudo. Tchau! Tchau, tia Karen! Crianças, como vocês ouviram, a Juju e o vovô Gazinho falando que eles aprenderam muito a partir da Bíblia. A Bíblia tem tudo que nós precisamos ouvir e aprendermos. Mas não basta apenas ler. Nós temos que aprender e fazer. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos, nós temos que fazer, nós temos que meditar e colocar em prática. E é na Bíblia que nós aprendemos também a história de Samuel. Samuel foi a primeira criança a ouvir a voz de Deus. A história de Samuel é muito bonita e muito importante. Naquela época, Deus não falava mais aos povos. Havia muito tempo porque as pessoas estavam em desobediência. E Deus também usava os sacerdotes e também usou profetas para falar com o povo de Deus. Mas a história de Samuel começa com Ana. Vocês sabem quem era Ana? Ana era esposa de Elcana. E todos os anos, Ana e Elcana iam à cidade de Siló. A cidade de Siló tinha um lugar onde as pessoas adoravam a Deus. Hoje nós temos igreja, templos e também temos a casa do papai, da mamãe e temos o nosso coração para adorarmos a Deus. Nós podemos adorar a Deus dentro da nossa casa e hoje, com essa pandemia, nós podemos adorar a Deus dentro dos nossos lares, fazendo cultos domésticos e também podemos assistir cultos online. Podemos, de várias formas, falar com Deus. E naquela época, as pessoas iam a tendas, ao tabernáculo, para ouvirem Deus, para falarem com Deus, para prestar culto a Deus e para também levar ofertas a Deus. E todos os anos, Ana e Elcana iam prestar louvor a Deus. Iam cultuar a Deus. Todos os anos. Mas existia algo que entristecia muito o coração de Ana. Ana não tinha filhos. Ana era estéril. Crianças, vocês sabem o que é ser estéril?
Tem crianças que sabem o que é ser estéril. Vocês sabem? Isso mesmo. Ser estéril significa não poder ter filhos. E Ana chorava muito. Todos os anos, quando Ana se dirigia a Siló, Ana orava e chorava muito. Ana chorava o tempo inteiro. Ana pedia a Deus: Senhor, dá-me um filho. E Ana chorava muito, muito. E teve uma vez em que Ana estava chorando. Ela chorava tanto que as pessoas não conseguiam ouvir a voz de Ana. Somente os lábios. Elas viam os lábios de Ana se mover o tempo todo. Não ouviam a voz de Ana. E sabe o que aconteceu? Crianças, o sacerdote Eli chegou até Ana. Sabe o que o profeta Eli achou? Achou que Ana estava bêbada. Sabe o que é estar bêbada? São pessoas que bebem ou vinho ou outra bebida alcoólatra e ficam bêbadas, não sabem nem o que falar. E Eli achou que ela estava bêbada e disse: Ana, você bebeu, Ana? Como você chega ao templo e fica bêbada? Você não tem respeito com Deus, Ana? E Ana, ela foi educada com Deus. Ela respeitou o homem de Deus. E ela virou para ele e disse: sabe, sacerdote, eu não estou bêbada. Eu estou pedindo a Deus um filho, porque eu não tenho filho. E isso me faz ficar muito triste. Eu estou pedindo a Deus um filho há muitos anos. E eu não tenho filho. E eu tenho dito a Deus, o sacerdote, para ele me dar um filho. E se ele me der um filho, eu vou dá-lo e consagrá-lo a ele. E o sacerdote lhe disse para ela: olha, Ana, enxugue os seus olhos e creia, vá para sua casa e Deus lhe dará um filho. Viu, crianças? Ela não foi agressiva. Ela não respondeu mal ao sacerdote. Ela respeitou o homem de Deus. Quantas vezes, crianças, nós não respeitamos as pessoas? Nós não respeitamos os mais velhos, não respeitamos nossos pais, não respeitamos nem mesmo as professoras. As professoras da EBD, não respeitamos papai, mamãe, não respeitamos os mais velhos. Mas Ana, mesmo sendo confundida com uma pessoa que havia bebido, ela respeitou o sacerdote. Ela não foi má. Ela não disse: olha, sacerdote, você é um homem de Deus e não sabe discernir uma mulher de Deus. Não. Ela disse: sacerdote Eli, eu sou uma serva do Senhor. E ela falou com muito respeito. E ela falou com o homem do Senhor. E ela creu, porque ela entendeu, para ela parar de chorar, ela crer no Senhor. E neste momento ela parou de chorar. E ela voltou para o seu lar, nas montanhas de Efraim. Ela voltou com o seu esposo. E ela creu na promessa do Senhor. E por algum tempo que ela creu, ela teve um filho. E nasceu um bebê. Vocês sabem o nome desse bebê? Samuel. Samuel foi o filho de Ana e de Elcana. Samuel significa do Senhor pedir. E Samuel, ele foi crescendo, crescendo. E como Ana havia prometido, assim que ele deixou de mamar, ela levou-o até a presença do sacerdote e o entregou para ele ir criar. E para ele ir criar na presença do Senhor. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E Eli o ensinou todas as coisas que era necessário. E Samuel, ele aprendeu a adorar a Deus. Ele aprendeu a servir a Deus. E ele era obediente. Samuel, ele cuidava da casa do Senhor. Ele varria, ele tirava poeira, ele limpava. Ele tinha amor a todas as coisas do Senhor. Ele servia ao Senhor todo o tempo. Porque ele sabia que fazer as coisas dentro da casa do Senhor era importante.
ele aprendeu que todas as coisas que eram feitas dentro da casa do Senhor tinha o mesmo valor para Deus. Hoje, muitas vezes nós achamos que ser pastor é mais importante do que varrer, ser zelador. Não! Tudo que nós fazemos dentro da casa é importante. Tudo tem um valor para Deus. Ser pastor é muito importante. Varrer a casa do Senhor é importante. Louvar dentro da casa do Senhor é importante. Todas as coisas feitas com amor é importante. Porque o que Deus olha é o coração. Não importa se você faz algo que somente os homens veem e acham importante. Não. O mais importante é o que Deus vê. E Deus olhava isso no coração de Samuel. Por essa razão, Samuel crescia diante dos olhos do Senhor. Sabe o que aconteceu um dia? Isso mesmo. Um dia, Deus chamou por Samuel, mas ele não reconheceu a voz do Senhor. Deus chamou Samuel, sabe como? Samuel foi se deitar. Ele já estava dormindo. E Deus chamou Samuel. Sabe como? Deus chamou quando Samuel já estava deitado. Samuel, Samuel. Sabe o que Samuel fez? Correu até o quarto de Eli. E ele chegou e chamou. Eli, Eli, você me chamou? Ele respondeu, não, Samuel, eu não lhe chamei. Aí ele disse assim, ué, eu pensei que você havia me chamado. Aí ele disse, volta para o seu quarto e vá dormir. Samuel era muito obediente, voltou para o quarto e ficou no seu quarto. Sabe o que aconteceu novamente, crianças? Isso mesmo! Deus voltou a chamar por Samuel pela segunda vez. Samuel, Samuel! Será que Samuel reconheceu a voz de Deus? Não! Samuel não reconheceu a voz de Deus. Samuel novamente se levantou, correu e foi até o quarto de Eli e chamou. Sacerdote Eli, aí ele respondeu, sim, Samuel, o que você quer? Aí ele disse, o Senhor me chamou? O sacerdote disse, não, Samuel, eu não lhe chamei, volte a dormir. Aí o sacerdote ficou no canto dele e Samuel voltou para o seu quarto. Pela segunda vez, Samuel voltou e ficou quietinho. Sabe o que aconteceu de novo? Isso mesmo, crianças. Deus voltou a chamar Samuel por 3 vezes. Samuel, Samuel! Samuel não reconheceu a voz de Deus. Samuel novamente saiu a correr para o quarto de Eli. E Samuel não respondeu grosseiramente ou falou assim, o que é, Eli? Não. Ele foi educadamente e falou, sacerdote Eli, você me chamou? O sacerdote, neste momento, o sacerdote entendeu. Ele percebeu que era a voz de Deus. Sabe o que ele disse? Olha, Samuel, quem está lhe chamando é Deus. E quando Deus lhe chamar novamente, você vai lhe dizer assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Vá para o teu quarto e responda dessa forma. E Eli voltou a dormir. E Samuel obedeceu, porque Samuel realmente era uma criança obediente. Por essa razão, Deus escolheu Samuel para falar. E Samuel voltou para o seu quarto e ficou quietinho. E pela 4ª vez, Deus foi e falou novamente, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu prontamente, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E desde então, Samuel ouviu a Deus e Samuel passou a ser um profeta. Samuel ouvia a voz de Deus
e falava às pessoas. Vocês sabem qual é a diferença entre ser sacerdote e profeta? Sacerdote é aquela pessoa que fala as coisas do povo para Deus. E o profeta ouve a voz de Deus e passa a mensagem de Deus para o povo. Samuel foi o menino escolhido por Deus, porque ele ouviu a Deus e escolheu obedecer a Deus. Samuel foi profeta e também foi juiz de Israel, e também ele ungiu 2 reis. Ele ungiu a Saul e também ungiu a Davi. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. E logo após, Davi. E a coisa mais bonita que teve? Que Ana não teve apenas Samuel como filho. Deus deu a Ana, depois de Samuel, mais 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. E todos os anos, Ana ia visitar Samuel. Ana levava uma veste para Samuel. Vocês veem que coisa bonita? A fé de Ana mudou a história de Israel. E também a fé de Samuel e a obediência de Samuel mudou a história de Israel. Nós temos que aprender que a nossa posição, a nossa atitude muda a nossa história. Eli ensinou a Samuel, mas se Samuel não quisesse obedecer, Samuel não seria um profeta, um homem segundo o coração de Deus, assim como eu posso ser e você. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Nós também podemos ser homens e mulheres de acordo com o coração de Deus. Que hoje eu e você possamos entregar o nosso coração a Deus. Que possamos aceitar a Jesus. Que eu e você, neste momento, possamos louvar a Deus, entregando o nosso coração a Deus. Que você dentro de casa possa receber a Jesus. Você sabe como? Você pode agora colocar a mãozinha no seu coração, fechar os seus olhinhos e dizer, juntamente com a tia Kari, eu recebo a Jesus como meu único Senhor e Salvador. Escreva minha história no livro da vida. Vamos fazer isso? É só você dizer, eu recebo Jesus no meu coração. Tudo bem, crianças? Vocês gostaram dessa história? Que essa história sirva de exemplo para mim e para vocês. Foi muito bom, não foi? Tchau, crianças. Uma vez